Fala galera, Bruno Lele aqui com mais um vídeo de introdução ao Pioneer. Dessa vez, Jeskai Fires no Pioneer, não do T2, porque lá o Fires é banido. O deck é baseado em Fires of Invention, um encantamento de custo 4, que tem uns drawbacks e uns upsides. O drawback dele é que você só pode jogar mágicas no seu turno, não como feitiço. Se você tiver uma mágica instantânea, você pode jogar no seu turno, mas não no do oponente, e só pode jogar 2 mágicas por turno. Essa é uma desvantagem bem grande, né? Você não tem nenhuma vantagem em jogar com muitas instantâneas no deck, porém, o upside dele é que você pode jogar mágicas que o custo convertido é igual ou menor que o número de terrenos que você tem gratuitamente. Então, ele é uma onisciência para as cartas do seu deck, né? Já que você, com Fires no baralho, vai montar um deck baseado em curvas relativamente baratas, né? Essa aqui não é muito difícil de perceber que o deck tem o Yorion como Companion, né, que você tem que ter 80 ou mais cartas no seu deck inicial para jogar com ele. Quando ele entra em campo, você blinka todas as permanentes não terrenos que você controla, que você quiser, e volta elas no final do turno. Então é ótimo para cartas com efeito de ETB, né, Enter the Battlefield, e também, né, como o deck tem uma quantidade alta de Planeswalkers, você consegue dar lealdade para eles, já que alguns Planeswalkers como Narset não sobem, apenas descem. O deck joga com 35 terrenos, sendo deles 12 Utility Lands, temos 2 castelos diferentes, né, 2 azuis, o Castle Ventress, e 2 brancos. O branco ele é muito importante para você conseguir fazer token, isso é relevante daqui a pouco, quando falarmos dos Planeswalkers. E claro, né, o azul ele te ajuda a encontrar a resposta que você precisa. Esse deck aqui não tem counters no main deck, apenas no side. E o objetivo dele é, uma vez que você encontra o Fires, você não precisa mais usar os seus terrenos. Então você consegue, com Fires em campo, fazer uma token por turno com um castelo gratuitamente, sem precisar ter 10 manas, né, para jogar um Planeswalker e utilizar o castelo. E o castelo azul também, com Fires em campo, consegue dar Scry todos os turnos, facilitando encontrar aquela carta que te falta. Essas 14 cartas aqui são a parte de desenvolvimento do baralho, né? O que fazem o resto do deck funcionar. Temos Birth of Meletis, 2 manas, é uma saga, então quando ela entra em campo ela entra com um marcador. Na sua draw step você coloca mais um. Quando ele chegar no último marcador, depois de colocá-lo, você sacrifica, né, e toda vez que ele ganha um marcador, ele triga uma habilidade. Então, quando ele entra em campo, você busca uma carta de planície básica, né, diferente de algumas outras cartas do formato que podem buscar cartas de florestas, né, cartas de ilhas. Aí você poderia pegar uma Shockland, por exemplo, ou uma Triland. Essa carta pega apenas uma planície básica. O segundo modo dele faz uma criatura 0/4 com Defender. Muito bom, bloqueia muito bem e ter criaturas é relevante nesse deck. E a última parte você ganha 2 de vida. Ótimo para ficar vivo, ganha um land drop, faz uma criaturinha para block. Bem legal, né? Em alguns decks, mesmo que ele gaste um removal na sua criatura, ela já foi feita de forma gratuita e às vezes o oponente não consegue jogar o removal e mais uma carta, então ele perde um turno de agressivar. O Homem Azul, que tem flash, 2 manas, entra em campo, você dá Scry 2, depois você dá um draw, então é um preordem de 2 manas com flash, paga 3, sacrifica, dá Scry 2. Ótimo, né? Você tem instâncias separadas, né, de Scry 2, então Scry 4 no total, você pode deixar para o late game, blinka com o Yorion, é muito bom, é importante ter um efeito barato de manipulação de deck nesse tipo de baralho, que é um combo control. O Homem of the Sun também tem flash, quando ele entra em campo você cria 2 tokens de humano 1/1, você ganha 2 de vida e também tem a instância de pagar 3 sacrificar da Scry 2. Então ele faz 2 tokens para atacar, para blocar, para combar e ganha uma vidinha quando você consegue ficar blinkando, né, voltar com o Teferinho e Blinks fica muito forte. E também o Fires que nós já falamos. Temos aqui os removals do baralho.
já que, como é um deck de Planeswalker, você precisa que a mesa esteja vazia para os seus Walkers funcionarem. No passado, alguns decks de Planeswalkers utilizavam Walkers que sozinhos se protegiam ou protegiam outros, né? O Jace de Return to Ravnica, o Dovin da Fog. Como os Walkers desse deck não dão Fog nesse tipo de proteção que nós estamos falando, precisamos de muitos removals. Então, Deafening Clarion, 3 manas, dá 3 de dano em todas as criaturas, né, porque é uma spell modal que você pode escolher qualquer um dos modos ou os dois, suas criaturas ganham lifelink. Isso é legal, o 3 de dano mata 99% das criaturas desse deck, mas é sempre bom você ter mais de um modo, principalmente com um encantamentinho que falaremos daqui a pouco, e com o Yorion. Você dá lifelink para o Yorion é importante nas partidas mais agressivas. Veredito Supremo, 4 manas, não pode ser anulado, destrói todas as criaturas, né? Muito bom contra Mausoleum Wanderer, contra outros soft counters. Ele ainda pode tomar Spell Queller, porque o Spell Queller não anula, ele exila, mas é a melhor cólera possível, né? Já que esse deck usa azul e usa branco, não tem por que você jogar sem Veredito Supremo. Chain to the Rocks, 1 mana branca, encanta a montanha que você controla. Então nós temos 2 montanhas básicas, 8 choques e todos os triomas aqui, né, eu não tinha falado deles, né, os triomas entram no jogo virado, temos 4 triomas das cores do deck e 3 triomas de outras cores. São simplesmente para ciclar, para no mid-game você poder ciclar, então você pode encantar qualquer uma dessas 15 cartas com o Chain to the Rocks. Então se aquela montanha sair de campo, o Chain to the Rocks também sairá. Quando ele entra em campo, você exila a criatura alvo que o oponente controla até o Chain to the Rocks sair de campo. Então ele é basicamente um Oblivion Ring, né? Ele é uma mistura de Path e Oblivion Ring. Muito bom, né? É um removal barato, você consegue fazer no primeiro turno, desde que você tenha uma Sacred Founder, né? Não tem como fazer com Steam Vents no primeiro turno, mas é um removal barato, e é isso que importa, já que a curva do deck é bem alta, naqueles jogos que você vem devagar ou está zicado, é importante fazer Double Spell. E 3, Elspeth Conquers Death. Essa carta aqui é o que dá a sobrevida para um deck de Walkers. Também é uma saga. O primeiro capítulo exila permanente que o oponente controla de custo 3 ou mais. Isso aqui pega quase qualquer deck do formato, né? São poucos os decks que não tem nenhuma permanente de custo 3 ou mais. Então ele exila, né? Teferinho, Narset, exilava Inverter of Truths quando ele era válido no formato. Muito bom. O segundo capítulo ele faz com que as mágicas de não criatura dos seus oponentes custem 2 a mais até o seu próximo turno. Então atrapalha bastante. Mesmo que ele não impeça que o oponente jogue nenhuma mágica, pelo menos ele impede que o oponente jogue mais de uma. E o terceiro capítulo, né, que é muito relevante, a ultimate brutal nesse baralho, você volta a criatura ou Planeswalker do seu cemitério com um marcador +1/+1 ou um marcador de lealdade. Então ele é um reanime, né? Um problema de jogar com decks de Planeswalkers é que eles podem ser atacados, e às vezes você faz um Walker no momento bom, o oponente consegue voltar para o jogo, você perde o seu Walker. Então o Elspeth Conquers Death, nesse ponto, não só exila uma criatura, né, ou uma permanente problemática, como também volta o seu Walker até com um marcador de lealdade a mais. Isso é relevante, principalmente porque Walkers que só descem podem ativar mais uma vez. Né? E claro, com o Yorion você consegue usar esses efeitos milhões de vezes. Aqui vamos para os Walkers. Narset, bem comum nesse tipo de deck, né? No control, cada oponente não pode comprar mais de uma carta por turno. Tira 2 marcadores, você olha as 4 do topo, pega uma não criatura, não terreno, revela, põe na mão e o resto no fundo numa ordem aleatória. É um mascanta. Né? E como eu disse, com o Elspeth Conquers Death, ela entra com um marcador adicional, então ela poderia ativar 3 vezes, né, morrendo. E sempre bom porque o deck tem apenas 3 permanentes não terrenos que você não consegue buscar com a Narset.
Então, ela sempre vai irritar alguma coisa. Nem sempre é o que você quer, mas sempre será alguma coisa. Teferinho, sensacional, né? O primeiro ponto aqui é que ele impede seus oponentes de dar counter, então ele é uma test spell, né? No passado, alguns decks de combo não tinham test spells, então ele jogava um escape shift e tomava counter, beleza, se o oponente tinha o counter você perdia. Agora esse deck você quer resolver o Fires, mas suas cartas são boas o suficiente e o seu Teferinho é must counter, porque se ele não for anulado, nenhum outro anula vai resolver, porque os seus oponentes, depois que o Teferinho está em campo, só podem jogar em velocidade de feitiço. O mais um dele dá flash para seus feitiços, então você tem o Deafening Clarion e um Veredito aqui que pode fazer no turno do oponente, é bem legal, né? Às vezes força ele a jogar mais alguma criatura para você limpar. E o -3 você dá bounce em um artefato, criatura ou encantamento. E você dá um draw. Então, se só tiver uma criatura em campo, o Teferinho dá bounce. Mesmo que ela tenha flash, ela não poderá ser refeita naquele momento. E como tudo do deck tem efeito de ETB, você consegue resetar esses efeitos, né? Birth of Meletis, Omen of the Sea. O Fires, inclusive, você pode até, com o Teferinho, jogar 3 mágicas, né? Porque você joga a primeira de graça do Fires, joga a segunda de graça do Fires, dá bounce com o Teferinho e paga mana para jogar mais mágicas. Então, o Teferinho aqui é canivete suíço, sensacional a carta. Aproveita que ele foi banido de 45 formatos aí e compra o seu agora. Gideon All Lives Zendikar, meu Planeswalker preferido de todos os tempos, passando o Jace Mind Sculptor. 4 manas, ele entra com 4 de lealdade, o mais um dele ele vira uma criatura humano 5/5 com indestrutível e previne todo o dano que seria causado a ele esse turno. Né? Essa instância é para suas criaturas, se ele for bloqueado, ele não perder lealdade no meio do combate. O 0 dele faz uma token de aliado, 2/2, cavaleiro. Muito bom porque ele faz token no 0, né? Tem muitos Planeswalkers que fazem token diminuindo, então se o oponente só conseguir atacar com uma criatura, o Gideon faz uma token gratuitamente. E o -4, você ganha um emblema que suas criaturas ganham +1/+1. Então, como esse deck consegue fazer recursivamente algumas criaturas, não é muito incomum você fazer o Gideon já entrando com o emblema, ou né, você sobe o Gideon para bater e depois desce para ele ficar vivo ainda. Muito bom, um Yorion batendo 5/6 é bem forte. Né? O Gideon é o Walker que tá aqui tanto para te proteger fazendo as tokens, como para finalizar a partida de maneira mais rápida. Às vezes acontece isso contra um control, né? Ele lida com seu Fires, lida com o Teferinho, lida com a Narset, lida com os encantamentos, você resolve um Gideon, o oponente não consegue atacá-lo, né, entra, já faz uma token, volta, bate 7, bate 7, bate 7, acabou a partida. Vamos falar sobre o Shark Typhoon antes de falar do combo do deck. É um encantamento sensacional, né? Falamos aqui sobre ele no Land Steel, no Legacy. Ele custa 6, toda vez que você caça uma mágica de não criatura, cria uma ficha X/X de Shark, sendo X o custo convertido daquela mágica. Então, fez um Shark Typhoon, depois fez um Gideon, fez um Shark voador 4/4. Isso é muito bom, né? Por si só já é bom, porque 6 manas não é tão difícil nesse baralho, né? Ele controla muito bem a mesa e com Fires o Shark Typhoon pode ser gratuito. Mas ele tá aqui principalmente porque ele tem Cycling. Você paga uma mana qualquer, uma mana azul e X, descarta essa carta, dá um draw e cria um Shark X/X com voar. Então, ele é uma maneira incounterável de fazer um blocker ou atacante, né? Porque às vezes o oponente faz o próprio Teferi, você consegue fazer o seu Shark bater no Teferi e ficar vivo, né? E também, como eu disse, você consegue fazer um exército de tubarões. É uma carta que, em conjunto com todos os Planeswalkers, resolveu o controle e perdeu. Porque mesmo que você tenha 10 tokens e tome uma cólera, você vai fazer mais umas mágicas, faz mais mágicas, e aí o jogo sai do controle muito rápido. É importante porque nós temos aqui as maneiras de fazer criaturas baratas, né? Por 3 manas o Shark Typhoon cria uma criatura, você consegue fazer o Birth of Meletis, fazer uma token, Omen of the Sun, fazer token. Então,
é bem relevante para aqueles jogos que você tá travado na mana ou simplesmente quer chegar na curva 4 ou 5, já que o Fires é muito bom, você quer fazer o Fires na curva, mas às vezes a sua mágica relevante custa 5 e aí o Fires não vai adiantar nada no turno que ele entra. E aí o combo que todos estávamos esperando, o Lukka, né, o Lorde dos Tigres, 5 manas, entra com 5 de lealdade, mais um dele você exila as 3 do seu topo, e as suas criaturas exiladas dessa maneira, você pode castar do exílio enquanto você controlar um Planeswalker do tipo Lukka. Por enquanto só existe esse, né? Mas futuramente pode existir outros. Se você tiver outro Lukka, pode castá-los. Essa parte é legal, né? Não tem muitas criaturas no deck, mas ok, né? Em outros decks você tira mais proveito disso. Mas a parte legal é o -2. O -2 dele, você exila uma criatura que você controla e depois revela as cartas do topo do seu Grimório até vir uma criatura com um custo de mana convertido maior e coloca aquela criatura em campo numa ordem aleatória. É um Polymorph, né? Quem já conheceu o Polymorph de outros formatos, exatamente um Polymorph com a cláusula de que não é qualquer criatura que aparecer, mas sim de custo convertido maior. Bem, muita gente sabe que tokens têm custo convertido 0. Né? E se você olhar aqui, o deck só tem esses 3 agentes como criatura. Né? Por mais que existem cartas que façam criaturas, só os agentes são criaturas, né? E são de custo maior que 0. Então, sempre que você ativar o Lukka, vai vir um agente. E o que o agente faz? Ele é 7 manas 2/3. Quando ele entra em jogo, você ganha controle da permanente alvo. Né? Você pode pegar uma permanente do oponente, pegar uma de volta que ele roubou. Bem, essa parte é legal, ele é 7 manas para roubar uma permanente. E no início da sua step, se você controlar 3 ou mais permanentes que você não é dono, você dá 3 draws. Então, quando você ativar o agente 3 vezes, basicamente, você vai dar 3 draws na sua step. Então, o Lukka, assim como eu disse lá no começo, né, sobre efeitos de fazer criatura, ele ganha proveito das suas maneiras de gerar criaturas, que são o castelo, o Birth of Meletis, no segundo capítulo, o Omen of the Sun, o Gideon e o Shark Typhoon. São todas maneiras não só de estabilizar a partida, mas também de fazer uma criatura. Você não precisa exilar um Shark 10/10 para fazer um agente. Se você tiver 3 manas, você já faz um Shark 1/1 e já exila com o Lukka e busca no agente. Né? Então, e parece bobo, né? Nossa, mas roubar uma permanente, cara, quebrar a curva do oponente enquanto você faz, né, uma criatura e principalmente porque você rouba a melhor permanente do outro lado, é insano. É insano. Com Fires, você consegue tirar proveito das cartas que fazem token de maneira mais fácil. Como eu disse, o castelo custa 5 manas para ativar, porque ele custa 4 para ativar e tem que se virar, então são 5 manas para fazer a token. Não é fácil você não ter nada na mesa, faz o Lukka, ativa o castelo, ativa o Lukka, são muitas manas, então na curva 5 você já pode fazer o Lukka, ativar o castelo e fazer o agente. Você rouba a melhor coisa do oponente. E aqui, como temos um tema de Blink muito legal, o Teferinho consegue voltar o agente para a mão, o Yorion consegue blinkar o agente, né? Temos também o Soft Lock de Blink, né? Que desde que você tenha 5 manas todos os turnos, que não é difícil, você faz o Yorion, blinka tudo, faz o Teferinho, dá bounce no Yorion, então todos os turnos você vai conseguir blinkar tudo que você tem, e que geralmente é o suficiente para ganhar, né? Porque dando Scry 2 e 1 draw, ganhando vida e fazendo tokens, tirando planície e fazendo criaturas, exilando permanentes, né? Como eu disse também, ganhando marcadores para os Planeswalkers, porque o Teferinho ele vai de 4 para 1, você vai dar bounce no Yorion, vai dar um draw, faz o Yorion, blinka o Teferinho vai voltar com 4. Esse é um soft lock que já acontecia, né, no T2 e é simplesmente insano, dificílimo de quebrar na maioria dos decks mid-range e até de alguns controls. Esse deck foi feito para gerar valor. A curva dele é bem alta, né? Nós temos poucas cartas de custo 2 e das que temos
nem todas são tão impactantes, né? Já que o Burt, em muitas partidas, ele não faz muita coisa. Mas quando você chegar na curva 4 e 5, aí o bicho pega. Quando você, no mesmo turno, consegue fazer Narset, ativa Narset e pega um Luca, o jogo muda. Como eu disse, turno 5 é possível, né? Turno 4, Fires, Veredito. Turno 5, caça uma Narset, ativa Narset, pega o Luca. Como você tem o Fires na mesa, ativa o castelo, já pega o agente. E o agente, por ser uma criatura, ou Planeswalker, né, no caso ele é uma criatura, o Elspeth Conquers Death consegue voltar ele na parte final do capítulo. Então, se o seu agente morrer, tanto por block, removal, ou mesmo você, né, como eu disse, o agente morre pro Deafening Clarion e pro Veredito, dá pra voltar ele. Então, tudo do deck volta, vai e volta, é um ioiô infernal. Muito legal. Agora vamos ver o que tem no side. Bem, já falamos do Yorion, né? Porque ele é o Companion. Aqui o side tem mais do mesmo, né? Grande parte do deck do side é mais uma cópia de Elspeth Conquers Death, em partidas contra control, mid-ranges, né? Exila Uro, consegue voltar suas coisas depois de tomar encounter. Muito bom. Mais um Veredito contra agro. Anger of the Gods, porque é mais um removal, né? De certa forma é um Deafening Clarion a mais, porém exila, então aqueles dreads não conseguem voltar as criaturas com Anger, sempre bom ter um efeito a mais. Mais uma Narset contra mid-ranges e control. 3 Mystical Dispute, que é 3 manas ou uma, se tiver dando alvo numa mágica azul. Anula a mágica que o controlador, a menos que o controlador pague 3, como eu sempre falo aqui, versatilidade é o nome do jogo. Também serve para anular ramps, né, decks mais devagares, né, você pode anular um Planeswalker de custo 4 com ele sem problema. E, claro, como o deck quer fazer esses spells caras, você fazer o Fires por 5 manas, com uma de pé, você tem um Mystical Dispute de pé. Dovin's Veto, porque não pode ser anulado, né? Então o oponente não consegue entrar na Counter War com o seu counter. A Aether Gust coloca a permanente ou mágica verde ou vermelha no topo ou no fundo do Grimório do dono, a escolha do dono da mágica ou permanente. Muito bom porque pega os mono-heads da vida e também pega spells grandes, né? Não tem Primeval Titan no formato, mas só de ter uma carta que consegue lidar com Glorybringer e com Burns já é algo bem relevante, né? Custa 2 manas, só tem que tomar um pouquinho de cuidado com Fires, porque você não vai conseguir dar no turno do oponente. Mais um Chain to the Rocks contra as matchups agressivas. E 2 Rest in Peace, que entra em jogo, exila todas as cartas de todos os cemitérios. E se uma carta fosse, ou token, fosse colocada num cemitério vindo de qualquer lugar, exilia. Como esse deck só usa cemitério no Elspeth Conquers Death, ele não se importa. Você não precisa nem tirar, né? Tem muitas partidas que você sobe Rest in Peace, que você tira algumas cartas do main deck que interagem com o Grave. Aqui não tem problema, o Elspeth Conquers Death é tão relevante, exila tanta coisa, atrapalha o oponente que tem algumas partidas que você não precisa tirar. E o Rest in Peace em pad Delve, em pad Dreads, é sempre muito bom, é um custo barato. Né, custa 2, enquanto grande parte do deck custa 3. É um deck bem legal. Deu uma baixadinha de preço, né? Companions, alguns Planeswalkers deram uma baixada de preço, principalmente por causa do T2, né? Do banimento no T2. E é um deck divertido de se jogar. Péssimo de se jogar IRL, porque por enquanto nós não podemos, mas é difícil demais embaralhar 80 cartas. Mas é uma boa pedida para quem quer se divertir, controlar e combar o amiguinho. Espero que tenham gostado, se inscrevam, estamos chegando aos 400 inscritos. Assim que chegarmos eu vou lançar uma campanha bem legal pro pessoal aí, mas só vou divulgar quando chegar nos 400. Aquele abraço da orelha e até a próxima.